Boa noite, igreja. É sempre um privilégio poder compartilhar a palavra com o Senhor, mais ainda a amada igreja que eu tenho acompanhado. Melhor ainda é perceber quando Deus conduz exatamente o texto certo para o culto certo. E a gente percebe isso pela seleção das músicas, pela condução das orações. É maravilhoso. Não a nós, mas o próprio Deus que se preocupa de falar à sua igreja. Então, para mim, é sempre uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Mateus 9, 35 a 38. Conta-se que Martinho Lutero ele tinha um grande amigo. O nome desse amigo era Micônio, e como todo bom amigo cristão, Micônio era um intercessor, era uma pessoa que orava constantemente por Lutero e por seu ministério. É interessante que, como amigo, ele partilhava ali do labor, ainda como espectador, da vida de Lutero. E em determinada noite, Micônio teve um sonho. É uma ilustração, meus irmãos. Micônio teve um sonho, e no sonho Cristo Jesus aparecia a ele e conduzia ali Micônio a um grande campo, uma grande planície. O interessante é que essa planície ela chegava até se perder de vista, ali perto do horizonte. Mas um detalhe a mais, Micônio viu naquele sonho, né? Se é que a gente pode falar dessa forma. Naquele campo havia várias ovelhas, todas brancas, mas numa quantidade assim enorme, multidões de ovelhas. E o interessante é que havia apenas um homem juntamente com aquelas ovelhas. E ele olhou de perto e identificou seu grande e amigo íntimo, Martinho Lutero, estava ali. O sonho continua, Cristo conduz ele ali mais uma vez, e agora Micônio já não vê ovelhas, mas vê um grande campo branco, pronto para a colheita. E mais uma vez, exausto de tanto trabalhar, ele vê apenas um ceifeiro. E identifica mais uma vez Martinho Lutero, seu grande amigo. Micônio então acorda e, a partir daquele sonho, ele toma uma resolução para si. Não apenas seria um intercessor do trabalho de Martinho Lutero, mas juntamente com seu amigo, partilharia do labor de pastorear, conduzir as ovelhas de Cristo. Um grande teólogo famoso, reformado, holandês, o primeiro missiólogo, e aí disso a gente pode se orgulhar, o primeiro missiólogo protestante, Gisbertus Lúcius, ele vai dizer, quando vai tratar da soberania de Deus na condução do seu povo, a seguinte coisa: Cristo Jesus, quando chama a sua igreja, quando elege o seu povo, ele faz isso um duplo movimento. Ele chama, vocatio, ele convoca o seu povo para si, ele elege um povo, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, ele envia o seu povo para a missão. Então, Cristo chama o seu povo do mundo, mas devolve ao mundo não mais como perdido, mas como discípulos que têm uma missão a cumprir. Diante disso, meus irmãos, e a partir do texto que nós lemos, nós faremos aqui a exposição do texto. Eu quero pensar com vocês o seguinte tema: um chamado à missão de Cristo. Quando nós começamos a ler o Evangelho de Mateus, Mateus tem uma preocupação apenas de demonstrar, não tenta provar, ele demonstra, o que é um fato, de que Cristo Jesus, ele é o cumprimento de todas as promessas feitas na antiga aliança. E quando a gente se detém exatamente nessa perícope do capítulo 9, versículo 35 a 38, nós rapidamente identificamos que Mateus ele não fala pela primeira vez isso. Na verdade, Mateus ele repete praticamente as mesmas palavras do capítulo 4, versículo 23 do seu texto. Os irmãos podem me acompanhar. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E qual é a preocupação do evangelista em destacar, em praticamente repetir constantemente isso? Primeiro no capítulo 4, agora de novo no capítulo 9. Mateus, mais uma vez, com isso em mente, demonstrar que Cristo é o cumprimento
da promessa feita a Abraão. Ele é o descendente de Abraão, a semente de Abraão. Mas também da promessa feita a Davi. Ele é o rei davídico que deveria vir. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele destaca esses aspectos do ministério de Jesus. E um texto que nos ajuda a entender o porquê dessa ênfase de Mateus é o texto de Isaías, do capítulo 61, versículo de 1 a 6. O texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Talvez você tenha até cantado juntamente comigo quando eu estava lendo. Mas se você percebeu, o destaque de Isaías encaixa exatamente com a descrição de Mateus do ministério de Cristo Jesus. Percorria ensinando, pregando e curando. E aqui a gente vai se deter, então, nesse primeiro versículo 35, nesses verbos: percorrer, ensinar, pregar e curar. A primeira coisa que o texto deixa claro para a gente é que o ministério de Jesus é um ministério dinâmico. Jesus ele não ficava no seu escritório com um livro de teologia sistemática esperando os pecadores virem. Ele ia em direção aos pecadores. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque esse é o movimento de Deus ao longo da história. Nós cantamos e contamos ao longo dos cultos que prestamos a Deus os feitos dele ao longo da história. Se você parar para pensar já na primeira história que a gente tem na Bíblia, a relação de Deus com Adão e Eva é Deus que percebe a necessidade do homem e prontamente supre. Mas mais à frente, é Deus quem vai em direção a Caim, um pecador que não se arrependeu, mas ele vai em direção a Caim. É Deus quem vai em direção a Abraão. Então esse movimento divino, ele não é novo. O filho só faz o que o pai já fez. Ele repete os atos que o próprio Deus faz ao longo da história. Então, Cristo Jesus não se pretende encarnar, como de fato ele fez, e ficar sentado esperando os pecadores. Ele sabe que se depender de nós, nós não vamos buscar. Na verdade, Paulo fala que ninguém busca Deus. Ele vai em direção aos perdidos. E aqui eu dei um spoiler do que eu iria falar agora. Esse movimento de Deus até os pecadores, ele já começa na própria encarnação. Cristo Jesus, como o prometido, o Messias, o cumprimento da promessa do Messias, ele encarna, ele não apenas parece, ele não encena, ele de fato é homem, 100% homem, 100% Deus. Ele se despoja de toda a sua glória, ele se humilha como servo sofredor, ele vem em direção ao perdido. E na terra, após a encarnação, e a gente vê isso nos capítulos anteriores, após o tempo de preparação ministerial, Cristo ele é batizado por João Batista, ele é investido pelo poder do Espírito Santo e ele sai atrás dos perdidos. Cristo, ele não se atém, ele não se permite apenas vir, mas está paralisado. Ele se move em direção sempre ao perdido. Essa é a minha história, essa é a sua história. Cristo, então, ele percorria toda a Galileia, percorria cidades e povoados. E aqui é interessante porque o texto de Mateus, ele se pretende dizer exatamente isso. Não só os grandes centros, mas os pequenos povoados. Ele passava, ele passeava, ele percorria atrás das ovelhas perdidas. E com qual objetivo, meus irmãos, ele percorria? Cristo ele não estava a passeio. Ele tinha um propósito, uma intencionalidade. Logicamente, cumprindo o plano do seu próprio Pai. E o texto deixa claro, ensinar, pregar e curar. Então, Cristo primeiro, ele vem, encarna, ele percorre atrás dos perdidos, e agora a gente vai entender esses três aspectos da intenção de Jesus Cristo. É ensinar o que Cristo ensinava, e o destaque que a gente tem é que Cristo ensinava nas sinagogas.
Um exemplo máximo do ensino de Cristo Jesus é o próprio Sermão do Monte. E se você for um pouquinho antes, você tem de 5 a 7, o Sermão do Monte. O que é interessante nesse sermão? Ele sobe, tal qual um mestre fazia, de ensinar os seus discípulos, mas aqui ele não é apenas um mestre. Aqui ele é o Filho de Deus. Ele se preocupa de corrigir a hermenêutica corrente. Não é que Jesus não tivesse nenhum mestre, ninguém ensinou a Jesus, muito pelo contrário. Acompanhando os ensinos de Jesus, vemos algumas tendências judaicas. Por exemplo, quando ele vai tratar do casamento, ele segue uma corrente rabínica. Mas a questão é que ele não se perde na tradição. Ele, como Filho de Deus, ele que conhece o coração do Pai, ele começa a corrigir o ensino da lei de Deus. Mas não apenas isso. Ele não é apenas um intérprete da lei. Jesus Cristo, ele age, quando sobe ao monte, como um próprio legislador. Tal qual Moisés profetizou e fez lá no sinal, legislando, não da própria vontade, mas investido da capacidade de Deus, entregou a lei ao povo de Deus. Cristo aqui não apenas interpreta a lei, mas ele legisla. Por quê? Porque ele agora já está falando de uma nova aliança. A ética, então, da nova aliança, a ética do reino de Deus, que é o enfoque do Evangelho de Mateus, mostrar que Cristo é o rei davídico, ela está sendo ensinada, por exemplo, no Sermão do Monte. Uma aplicação simples para nós, meus irmãos. Cristo ele não tinha problema com tradições. O problema que Cristo tinha com tradições eram contradições que obscureciam, turvavam a vontade de Deus. E ele mesmo vai dizer que os fariseus, por exemplo, se preocupavam em cumprir a tradição dos anciãos, mas nesse cumprimento deixava de cumprir a vontade de Deus. Entre qualquer tradição e a vontade de Deus precisa ser suprema. Martinho Lutero entendeu isso muito bem. Calvino entendeu isso muito bem. Eles não tinham problema com a tradição da igreja, muito pelo contrário. Se aproveitavam da melhor tradição da igreja, a que tem a ver com a Bíblia. Mas entre a tradição dos homens e a palavra, a vontade expressa, revelada de Deus, é ela que nós devemos seguir. Se Cristo Jesus se preocupava de ensinar a doutrina de Deus, nós, como seus discípulos, mais ainda precisamos fazer isso. Então, se você, meu irmão, tem a oportunidade de ensinar, seja na escola dominical da igreja, seja num pequeno grupo de amigos, seja na faculdade, no trabalho, enfim, ensina a palavra de Deus. A teologia da Bíblia, e eu não usei bíblica para justamente não causar a confusão, a teologia da Bíblia, ela não apenas enche a nossa mente, mas ela transforma a nossa vida. E é por isso que nós devemos ensinar ela. A teologia da palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Mas Cristo não apenas ensinava nas sinagogas. O texto continua e diz que ele pregava. O que é pregação, meus irmãos? É o anúncio, de forma alta, de uma dada mensagem. E aqui, especificamente, o texto deixa claro o que Cristo pregava. Não que eu esteja fazendo uma continuação da pregação do domingo passado, mas o reverendo Diego, ele disse aqui, e eu vou repetir, Cristo Jesus tinha uma mensagem praticamente igual da de João Batista. A gente vê isso nos versos anteriores. Se você for nos capítulos anteriores, a gente vai ver. Arrependei-vos. Vou te dar a referência. Mateus 4,17. Estava me achando aqui. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Era essa a pregação de Jesus. Ou nos termos de Marcos. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que Cristo quer dizer com o reino de Deus está próximo? Ou o tempo está cumprido? A história de Deus com o seu povo, ela tem um ápice. Logicamente, nós vemos a intervenção de Deus, e já mencionamos aqui, ao longo da história. O êxodo do eterno. No entanto, na mente de Deus, e agora a gente olhando para trás, nós vemos que há um ápice na história. Há uma plenitude dos tempos, como Paulo vai dizer. E esse ápice da história se encontra exatamente no momento em que Cristo, e aí Billy Graham vai dizer isso, o ponto alto da história humana não é quando o homem pisa na lua, mas quando Deus pisa na terra. Quando Cristo encarna, ele entra na nossa história,
O que é eterno se limita à temporalidade, o que é perfeito se reveste de uma humanidade frágil, débil, que é a nossa humanidade, ainda que sem pecado. O que é onipotente se retira a sua glória, se despoja da sua glória. O que é onipresente agora não é mais onipresente, porque como homem ele está num determinado ponto no espaço. Quando Cristo entra na história, nós temos o início da plenitude dos tempos. É a convergência máxima. Aqui está o passado apontando para Jesus e nós hoje estamos apontando, no nosso caso, para trás, a plenitude dos tempos. E naquele momento, então, Cristo anuncia: o reino de Deus está próximo. A gente tem aquela tensão, meus irmãos, aí é só um parêntese, de que o reino já veio, mas ainda está para vir. Como é que a gente entende isso? O reino de Deus ele se inicia com Cristo quando ele encarna, quando ele vive uma vida perfeita, quando ele morre a morte de cruz e quando ele ressuscita. No entanto, esse reino completamente, perfeitamente, plenamente, ele se estabelece apenas na consumação. Nós estamos nesse meio do já, ele já veio, o reino já, Cristo mesmo vai dizer isso, já está entre vós, mas não de forma plena. Nós já desfrutamos das bênçãos da nova aliança, da bênção desse reino de Deus, mas não plenamente, ainda, limitadamente. Cristo, então, ele anuncia: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. E aqui é interessante a gente entender exatamente o que é arrependimento. E para isso, eu vou pegar a ajuda de um teólogo que talvez você conheça, Herman Bavinck. Ele vai dizer: o verdadeiro arrependimento não consiste do que os homens pensam sobre ele, mas do que do próprio Deus diz sobre ele. Ou seja, não importa se a gente tem uma interpretação psicológica do que seria arrependimento, é uma grande tristeza, é um momento de aflição eterna, não é só isso. E é interessante porque as nossas histórias de conversão, elas são diferentes, mas todos passamos por esse ponto do arrependimento. E ele vai dizer: na diversidade de providências e experiências, o arrependimento tem de consistir, e esse é o cerne do que é arrependimento, na morte do velho homem e no surgimento do novo homem. Nós temos sempre, e é muito colocado em contraste esses dois fatos, o arrependimento de Pedro e o remorso de Judas, por assim dizer. Arrependimento não é tristeza, arrependimento é objetivo, é a mudança de direção. Se eu estou pendendo para um lado, o arrependimento me leva a pender para outro lado. Se eu estou nesta rota, o arrependimento me faz ir para a rota contrária. Não apenas porque eu quero ser do contra, mas porque a vontade estabelecida de Deus, ela me faz perceber a minha miséria, me faz não querer mais essa miséria e ir em direção à bênção dele, à vida que ele propõe para mim. Isto é arrependimento. E essa é a mensagem de Cristo: arrependei-vos. O texto de Mateus vai dizer que ele pregava o evangelho do reino. E aí a gente precisa entender o que é o evangelho. O evangelho, meus irmãos, é uma mensagem, é uma boa notícia. A vida que nós levamos a partir do evangelho, ela não é o evangelho. O evangelho é a mensagem. Ou seja, de forma muito simples, a pessoa de Cristo Jesus e a sua obra. A vida perfeita que ele viveu nessa terra, a sua morte, mas não só a morte, a sua ressurreição. Nós temos a imagem da cruz aqui na frente. Cristo, ele não só encarnou, não só viveu uma vida perfeita, mas ele, naquela cruz, não foi martirizado, como às vezes até cânticos fazem isso. Ele sofreu a justa ira de Deus. E Paulo vai dizer, no capítulo 3 de Romanos, que ali Deus era o justo e o justificador. Na morte de Cristo da cruz, ou seja, Cristo recebendo toda a ira do Pai contra o pecado, ele estava sendo justo, Deus santo, que de fato é, mas também justificando a mim e a você, pecador. Esse é o dilema da Bíblia, esse é o dilema que Martinho Lutero, quando entende o justo viverá pela fé, ele é transformado completamente, e essa é a mensagem, é realmente o evangelho do reino. Não mais agora você vai estar longe de Deus, apartado eternamente, morto em seus pecados e delitos. Não mais você não buscará aquele que te criou, te projetou para você glorificá-lo, mas não só isso, para você desfrutar de um relacionamento eterno, amoroso, perfeito com Ele. Tudo isso é resolvido na cruz, por Jesus. Com a sua vida perfeita, com a
a sua obra, que é a sua morte e ressurreição, principalmente. Esse é o Evangelho do Reino. A Bíblia diz só isso? Não, tem uma série de outras coisas. Mas, em suma, meus irmãos, o que nós devemos, e aí já pulando para o fim de Mateus, né? O que nós devemos anunciar aos pecadores é o Evangelho. É o Evangelho. Se a doutrina de Deus, ela que transforma, é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. E é isso que Cristo anunciava. Ele percorria todas as cidades, ensinando a palavra, a lei, a vontade de Deus, mas também pregando as boas novas do Evangelho do Reino aos pecadores. E na sequência nós vamos para o último verbo desse versículo 35, que é curar. É interessante que Mateus ele usa duas palavrinhas, se você acompanhar comigo no versículo 35. Toda sorte de doenças e enfermidades ou debilidades. Se você for olhar para os textos predecedentes a esse que nós lemos, você verá que Cristo Jesus, ele sempre curava fisicamente as pessoas que iam em direção a ele, ou que ele buscava, mas também libertava essas pessoas. E qual aqui é a intenção de Jesus com isso? Era um marketing que ele tinha para postar no Instagram da época? Não, não era. A gente percebe isso porque Cristo cura, mas várias vezes, se não na maior parte das vezes, ele diz para não anunciar o que ele fez. Por quê? O centro do ministério de Cristo Jesus é a proclamação do Evangelho. A cura, ela ocorre? Ocorre. Nós vamos falar exatamente disso agora. Mas qualquer tipo de embaraço com a proclamação do Evangelho desvia Cristo justamente do propósito dele, que é proclamar as boas novas do reino. O que a Bíblia destaca com essa questão da cura? É que quando o reino de Deus, que está próximo, que já está entre nós e que virá plenamente no nosso futuro, ele se estabelece na terra, os efeitos do pecado original na humanidade, ou seja, doenças, morte, decadência, debilidade, eles são desfeitos. E na plenitude dos tempos, esse rei davídico, esse Messias, que é o cumprimento, Jesus Cristo, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, ele vem na terra, o que manifesta, o que já se propaga é que o problema que não apenas você tem com o seu pecado pessoal, mas o que o seu pai, Adão, trouxe para toda a humanidade, mas não apenas para a humanidade, para a própria natureza. A maldição do pecado, ela é revertida pela pessoa de Jesus Cristo. É por isso que, extensivamente, Mateus, Marcos, Lucas se dão o trabalho de dizer: foi curado, foi curado. E aqui de forma simples: lunáticos e paralíticos foram curados, leprosos foram curados. Se a gente lembrar, a lepra, inclusive, era a metáfora perfeita para o pior mal, para a pior doença do homem, que é o pecado. Foram curados. Um servo do centurião que estava entravado, paralisado, talvez parecido com o reverendo Joel, não conseguia muito ficar em pé, foi curado. A sogra de Pedro, que estava doente e com febre, foi curada. A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, não apenas foi curada, mas ressuscitou. O que é isso, meus irmãos? O autor da vida, ele não está preso às limitações que nós mesmos nos enfiamos, o buraco que nós nos jogamos. Se o pecado, ele traz debilidade e morte, o pecado de Adão, que nós herdamos, e os nossos também, Cristo Jesus, ele reverte todas essas coisas. Mas o texto não diz apenas de cura física, diz respeito também à libertação. Não queremos pentecostalizar a coisa. O ponto é que quando Cristo vem, o reino de Deus, a luz, ela se lança num quarto escuro, a sujeira vai aparecer. No Evangelho de João, a gente vai ver que a luz resplandeceram nas trevas, que os homens tentaram fazer era sufocar, extinguir. Mas nós estamos falando da luz do mundo. Nós estamos falando daquele que dá luz a todas as coisas. Nós estamos falando do Filho de Deus, o próprio Deus. Quando aquele povo, e é bom lembrar que a maior parte do ministério de Jesus, ele teve contato com gentios, mas a gente está falando do povo da aliança. Ou seja, estamos falando de Israel. Quando Cristo estava percorrendo as cidades, não muitas vezes, esses israelitas, logicamente eu não estou falando de possessão daquele que é eleito, estou falando daquele que externamente pertence à aliança, mas não é de fato, espíritos imundos se manifestavam. Mas a gente pode ficar tranquilo, meus irmãos. Da mesma forma que o pecado, os efeitos da queda, são irreversíveis por conta de Jesus, Cristo Jesus é o valente, mais forte que o valente. Lá em Marcos, a gente vai ver Marcos capítulo 3, versículo 27. O próprio Jesus, ele conta essa parábola,
mas isso demonstrava exatamente o que estava acontecendo espiritualmente naquele momento. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só assim lhe saqueará a casa. Quando o rei davídico, o Messias, Jesus Cristo, começa seu ministério lançando luz sobre as trevas espirituais do povo, dito povo de Deus, o povo de Israel, e começa a se manifestar a oposição maligna, o mal estremece. Jesus não entra numa luta de UFC com um demônio. Ele nem se preocupa de fazer, que a gente às vezes vê, entrevista com o diabo. Ele não se preocupa de fazer isso. É sai e é sai. Ponto, acabou. Alguns às vezes foram até mais ousados. Permita que a gente entre pelo menos nos porcos. E ele permitiu. O Senhor do Universo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é poderoso sobre todas as hostes espirituais da maldade. Não há confronto, não é queda de braço, não. Mas quando Cristo vem, ele cura e liberta. Ele traz a restauração de maneira plena. E é esse o destaque que eu queria fazer. O olhar de Cristo Jesus para o povo perdido não se limitava a assuntos religiosos apenas. Ele olha para a pessoa de maneira plena. Quando Cristo Jesus olha para mim e para você, da mesma forma. Vou contar uma história para vocês entenderem o meu ponto. Diz que existia uma família de missionários que estava num campo muito distante, a ponto de que, para as necessidades básicas dele fossem supridas, pasta de dente, papel higiênico, muitas vezes precisava que um container fosse levado, de tempos em tempos, com suprimentos. E aí, esse casal tinha uma pequena filha. E ela disse para sua mãe: mãe, eu gostaria de uma boneca. Menina, gosta de boneca? É a coisa mais natural do mundo. Mas no contexto de missões, as coisas mais simples, às vezes, dependendo de onde você vai fazer a missão, tá? Elas se tornam muito difíceis. Às vezes nem banheiro tem, quanto mais um adereço assim de grande valor, que é uma boneca. Mas aquela mãe, não só partilhando ali do amor que tinha pela filha, mas crente em Jesus Cristo, disse: minha filha, então ore, peça a Deus, Deus lhe dê uma boneca. O interessante aqui, na próxima carga de suprimentos, juntamente com comida, papel higiênico, pasta de dente, veio uma pequena boneca. Um bilhete. A gente não sabe se vocês têm alguma criança, mas se for abençoar, está com vocês. Quando Cristo olha para a gente, até uma boneca se torna importante. Por quê? Ele olha a gente de forma plena. Quer dizer que você não tem que esconder áreas da sua vida. Não há áreas da sua vida que são menos importantes para Jesus, porque não é muito espiritual. Nosso Senhor, ele ama a gente de forma plena, de forma plena. Cristo percorria, ensinando, pregando, curando. Mas o texto ele não termina aí. O versículo 36 diz o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aqui o mais importante deste versículo é o verbo compadecer. Não é apenas mais importante, mas é o mais difícil de descrever. Naquele momento da história, se entendia que o ser humano ele tinha um centro. Hoje o centro que a gente, via de regra, pensa é a nossa mente, mas naquele momento é o coração. A antropologia bíblica, por assim dizer, entende que o centro do homem é o coração. Por isso, Provérbios, e aí leva isso para o resto da vida de vocês, Provérbios vai dizer: sobre tudo o que deve guardar, guarda teu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Preocupação, cuidado, guardar, velar pelo seu coração. Nesse momento, quando Cristo olha para aquelas multidões, aquele povo desamparado, é como se as entranhas dele se remexessem, se agoniassem. É até difícil de traduzir isso. Ele se compadeceu. Algo dentro de Jesus Cristo, naquele olhar para aquele povo, estremeceu. Ele se compadeceu. Ele teve misericórdia. Por quê? O texto deixa claro. Estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O teólogo puritano Richard Sibbes, ele vai dizer o seguinte: quando Cristo viu as pessoas na miséria, suas entranhas se comoveram dentro dele. As obras da graça e da misericórdia de Cristo primeiro passaram por suas entranhas, pelo seu coração. Tudo o que Jesus fez, ele fez por amor e graça e misericórdia. Ele o fez interiormente a partir de suas entranhas. Cristo tinha um coração pastoral. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque Jesus, e eu sempre que posso usar essas metáforas,
Jesus ele não é seu chefe do trabalho. Ele não chega com uma pranchetinha procurando, cadê a sua produtividade espiritual? Hoje você leu a sua Bíblia? Não, não leu porque é domingo, você acha que está na igreja, não precisa ler a Bíblia. Não, mas cantou aqui, então vou te dar 5. Não, Jesus ele não é teu chefe. Ele não é teu coach no sentido do teu técnico. Ele te ama. Ele de fato te ama. Quando a Bíblia fala que Deus é Pai, e a doutrina da adoção, principalmente na Nova Aliança, ela é explanada, a gente não tem a dimensão que isso significa. A Bíblia retratando o amor de Cristo pelo seu povo, ele vai retratar o amor de um noivo por uma noiva. Cristo não é impassível à nossa miséria, nem às nossas alegrias. Cristo ele não diz como o Homem-Aranha, por exemplo, antes de virar o Homem-Aranha, né? Quem disse que isso é problema meu? Cristo não faz isso com a gente. Como já vimos, o movimento dele é sempre de ir até o pecador. Por quê? Porque Jesus é amor. Ele se preocupa conosco, ele olha para a gente de forma integral, porque o coração dele é pastoral. E é exatamente isso que ele destaca. Após ele ver as multidões, ele vai partilhar da comoção dele, do compadecimento dele por elas com seus discípulos. Não raramente Jesus faz isso. A multidão está com fome. Ele vira para os discípulos e diz, deem de comer a ela. Cristo partilhando da sua preocupação com seus discípulos. E aqui o que ele diz para os seus discípulos? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, não há um pastor, o reverendo Joel está aqui, vocês podem tirar essa dúvida no final do culto. Não há um missionário, não há um evangelista que em determinado momento mandou uma carta para o presbitério ou para a igreja e disse, aqui tem tanto trabalhador que não tem nem trabalho para a gente fazer. Tem tanto missionário trabalhando no nosso campo que a gente não precisa nem fazer muita coisa, não. Via de regra, a obra de Deus sempre é maior do que não só a capacidade dos trabalhadores, mas do que o próprio número de trabalhadores. É sempre um frágil, pequeno, um vaso de barro. Mas vaso de barro nas mãos de Deus. Mas a extensão da obra de Deus é sempre grande. E aí qual é a solução de Jesus Cristo? Vamos contratar um rabino especialista em comunicação para grandes massas. Não era isso que ele falou. Nem vamos desistir de discípulos porque a obra é tão grande que a gente não tem condições. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse o seguinte, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Por quê, meus irmãos? A missão, ela não é sua nem minha. Nem do missionário, nem do pastor, nem do evangelista, nem do presbítero, nem dos diáconos. A missão, ela, antes de tudo, ela é a missão de Deus. E o que Cristo ensina? Se a missão é de Deus, isso é um fato. O outro fato, se o campo é muito maior do que a quantidade de trabalhadores, a minha dependência tem que estar no Senhor da seara. É Ele quem envia. É Ele quem envia. Logo, a implicação mais simples e a aplicação para a nossa vida, nós precisamos orar pela expansão do reino de Deus. Na semana passada eu escutei, a igreja está se preocupando com a evangelização. Glórias a Deus. O que é o primeiro passo? Rogar. Senhor, a missão é tua, não é nossa. Os perdidos são suas ovelhas. Envia trabalhadores. Envia trabalhadores. Não só para o nosso bairro. Quando a gente vai olhar os números de missionários em campos de missões transculturais, é o menor número. É o menor número. Pessoas isoladas, a ermo. E é interessante porque eu tenho a oportunidade de conversar com alguns tradutores da Bíblia. A pessoa estuda 4, 5 anos, faz mestrado na UFRJ e vai para uma montanha para traduzir a palavra de Deus. Por quê? Primeiro, consciência de que a missão é de Deus. Segundo, discernimento de que aquele campo, o que transforma a vida é a palavra de Deus, não é a tradição, mas dependência do Senhor da seara. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. A missão é dele, a missão não é minha, a missão não é sua. Se torna nossa quando nós estamos cumprindo a missão dele. Mas antes de tudo, é dele. Isso dá descanso ao seu coração, porque não é você que converte as pessoas. Isso te impulsiona, porque você não vai resolver, você não vai articular logicamente, filosoficamente, teologicamente,
e vai ganhar a pessoa. Não. É o Espírito Santo que converte o coração. A obra é sempre sobrenatural. No sentido de que, Paulo falou isso, não é pela retórica, não é pelo uso dos melhores filósofos cristãos que nós temos. Tudo isso é bênção, meus irmãos. Mas quem salva é Deus. A obra é dele. E isso gera dependência. É interessante que Cristo, ele mesmo, se coloca como exemplo, percorrendo, ensinando, pregando, curando. Ele olha aquele povo perdido, aqueles pecadores perdidos, compartilha do seu compadecimento com os seus discípulos, instrui que eles orassem, mas é quase como que ficasse uma pergunta no ar. Agora eles têm compreensão. A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Quando a gente lê esse texto, e a gente vê isso na sequência, é quase como uma pergunta retórica de Deus para Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías estava no templo, ele pode ter olhado para um lado, pode ter olhado para o outro, mas era com ele, contigo, Isaías. Ou como a gente leu antes, o texto de Moisés. A missão era de Moisés. Por que estou dizendo isso, meus irmãos? E isso tem a ver justamente com a ilustração que eu trouxe. A dependência de Deus por meio da oração é exatamente o que a gente precisa. Porque não somos nós que fazemos. Mas Deus quer, sem sombra de errar, que você se engaje na missão de Cristo Jesus. Isso vai ficar mais claro no Evangelho de Mateus, no finzinho, quando ele dá o que a gente chama de grande comissão. O foco não é ir, tá? O foco é discipular as nações. Quando eles iam percorrendo as nações, eles deveriam fazer discípulos, ensinando, batizando. Quando Cristo ele vira para aqueles discípulos, mostrando a condição em que aquele povo estava, e diz: rogai ao Senhor da seara. Logo na sequência, isso você vê nesse evangelho, vê no evangelho de Marcos, você tem o comissionamento dos discípulos. Mas a pergunta ela permanece. Aqueles discípulos, Pedro, Tiago, João, eles cumpriram a missão deles. A pergunta permanece hoje. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A minha oração é que você, como o profeta Isaías, responda: eis-me aqui, envia-me a mim. Não estou falando para você virar um pastor. Se Deus falar para você fazer, você faz. Não estou falando para você ir para o campo missionário, como a gente entende campo missionário. Estou falando, você é um discípulo de Cristo Jesus? No seu dia, na faculdade, no trabalho, dentro da sua casa, muitas das vezes. Você precisa proclamar o evangelho do reino. Seu tio, sua mãe, seu pai, seu filho, às vezes dentro da nossa casa. A missão ela se faz do outro lado do mundo, mas se faz do outro lado da rua. Ali, na padaria, se faz dentro da nossa casa também. A questão é, você está disposto a ir? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que você possa responder, não para mim, mas ao seu Senhor, sobre esse engajamento com a missão de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos?